Bem, olá pessoas. Sou eu, Pedro Mamprim. Pedro Mamprim, esse é o meu nome. Ah, enfim, hoje a gente veio falar de um assunto sério. Desculpa pela luz, eu não tô dando muito. Você precisa ouvir mais minha opinião do que ver minha cara, que não tá muito bonita não, hein? Olha, nossa, olha que nojo, essas espinhas. Tá difícil essa situação aqui, mano. Ah, enfim, hoje eu venho opinar rapidamente aqui, porque eu já passei de um pouquinho de um momento agora de muita emoção e expressar. Vou explicar né, aqui, rapidinho aqui, mas normalmente quando eu vejo uma coisa que me deixa puto, me deixa irritado, eu entro em um discurso comigo mesmo. Eu falo sozinho muitas vezes, porque eu gosto, acho que liberar, eu gosto de liberar minhas opiniões, mesmo que ninguém esteja ouvindo, porque não vai ter uma pessoa que vai querer ouvir normalmente, ou que eu quero que ouça, mas eu faço isso normalmente e eu acabo né, expressando bem alto as minhas emoções e opinando sobre um assunto. Eu fico, às vezes, eu fiquei puto com o que aconteceu, eu fiquei, tipo, gritando, eu falei bem alto, assim, e eu faço isso. Acho que não é uma coisa que às vezes preocupa a minha família. Eu tento né, fazer eles se acalmarem quando eu faço isso, mas né, realmente é uma coisa que eu acho que eu entendo que eles né, tenham medo e preocupação, assim, mas. Enfim, é isso. Eu fiquei lá, eu opinei, eu tô mais calmo agora. E eu vou falar meu desenvolvimento né, no pensamento, no que eu pensei sobre isso. Deixa eu tomar meu remédio aqui rapidinho. Com um todinho delicioso. É, né? Tá. Ó o todinho, ó o todinho. Ai, ai, ai. Tá bom. Já são, tipo, é um pouquinho de madrugada. ah, e caiu o plástico do todinho lá no chão. Vou ter que pegar depois. Talvez amanhã. Ah, conteúdo de qualidade. Enfim, vamos direto ao ponto. Caso você faça parte da comunidade autista, né, ou você viu uma entrevista recente ou uma política recente com, acho que, eu não conheço muito esse cara, desculpa aí, eu não conheço muito, mas tem esse cara aí, o Léo Lins, eu não conheço muito dele pessoalmente, mas ele, pelo que eu entendi, ele é um comediante que faz umas piadas de humor negro, que normalmente são humor negro é fazer umas piadas. É assim, né? O nome. Mas, bem, o humor não é sombrio, o humor coisa. Humor pesado, assim. Que normalmente faz piadas preconceituosas. São piadas que né, podem ofender grupos fácil, não. Mas são piadas que né, você toca num assunto sensível, né? Que é o que a gente o assunto sensível é esse nível que a gente tem do, do preconceito, que aí as pessoas fazem uma piada tipo, é engraçado por causa daquilo. Mas eu entendi isso daí, de quem que ele é, basicamente. Mas eu entendi que ele é um comediante e tal. O que aconteceu? Durante uma festa, que eu fico também confuso também, porque festa em quarentena, eu não entendo isso. Mas durante uma festa, a esposa do Léo Lins ah, registrou um comportamento que ele estava tendo. Ele estava sozinho na festa, em uma parte da festa, recluso, e ela comentou que ele né, tava lá sozinho e introvertido e falou que ele parecia autista, por causa que ele né, tava sozinho, assim, sem conversar com as pessoas. O que aconteceu é que pais e mães de filhos autistas foram atrás né, do perfil dele
pra comentar, ou, né, explicar, porque era uma terminologia que eles não estavam, né, felizes que foi usada. Ah, o que aconteceu, que já entra um pouquinho, né, mais na parte estranha e, sei lá, que realmente gera um pouquinho de conflito e drama, é que em vez dele pedir desculpa, talvez porque ele não se achava na posição errada, mas em vez de ele pedir desculpa ou qualquer coisa assim, ele pediu para que os seguidores dele fossem nesses comentários desses pais e, né, fizessem graça, assim, ou, né, fizessem, tipo, ele falou, se divertissem, ah, né, com os comentários. Eu não sei se ele é estúpido, eu não sei se ele ele tava dando foda-se, ou eu não sei se ele realmente é preconceituoso e, né, fazendo isso, mas assumindo que ele é estúpido e ele não pensou que mandar pessoas atrás de comentário pra tirar sarro deles gera muito preconceito, porque, né, ou pelo menos é tipo chamar pra briga por nenhum motivo quando a pessoa só tava querendo te explicar porque estava agindo de um jeito errado. Você chamar pra briga assim e falar, ah, você é um otário, eu sei que talvez não faz sentido, eu vou rir da sua opinião, vou rir do seu jeito explicativo de falar as coisas. A pessoa nem foi xingar ele. Teve algumas pessoas que foram xingar ele, aí essas pessoas estão erradas, mas teve pessoas que só foram opinar porque ele estava agindo de um jeito que elas consideravam errado e levaram ainda ataque. Enfim, o que aconteceu é que o William Shimura, que faz um canal, ele tem um canal que ele discute sobre, né, o autismo, ele também está no espectro, uh, né? Ele, ele estuda bastante sobre isso e ele foi no The Noite para conversar, né, com o Léo Lins e fazer uma entrevista. Não entrevista, mas, né, uma discussão. Ele entendeu um pouquinho do ponto dele e, né, ele, né, viu o ponto dele e ele explicou também o ponto dele. Eles explicaram um ponto um do outro e onde que eu vi, eu acabei vendo, né, o vídeo do William sobre, né, o pedido de desculpas que, né, seguiu consequentemente do Léo Lins e da esposa dele. Eu não quis ver o vídeo porque eu, né, talvez eu receba um pouquinho de backlash por causa disso, mas eu não estava interessado realmente de ver a opinião deles na hora. E eu não tô interessado agora também, eu só tô tentando. Eu só aprendi a minha lição e, né, eu vou explicar o que que é. Mas, enfim, eu, eu acabei vendo o vídeo. Eu vi, antes, né, eu vi o vídeo, né, de pedir desculpas do Léo Lins. Mas uma coisa que é realmente frustrante de ver é que alguns comentários, eles. Eu não sei, eu me senti bastante desconfortável com alguns comentários, porque realmente parecia que as pessoas. Eu lembro de um comentário específico até agora, que tipo, era um comentário principal e falava: as pessoas são muito chatas. Aí uma das respostas falava, um cara falava: além de chatas, tem doença mental. Você pode facilmente compreender porque tal fala é um pouquinho. Não tá no melhor timing, amigo. E se você recebesse o spotlight, você provavelmente tava fudido de verdade, porque você realmente foi preconceituoso. Mas, eu não sei. É só um jeito de falar, mas também não é um jeito legal de falar. Doença mental não é piada, não é legal falar, tipo, doença mental, o cara não consegue pensar direito. Isso é errado. Aí você já devia ser chamado, né, pro foco da atenção porque você tá sendo preconceituoso mesmo. Mas, enfim, eu fui ver o vídeo do William, porque eu queria só saber a opinião dele, pra conseguir entender melhor como que ele se posicionava.
E, consequentemente, conseguiria entender melhor como que eu me posicionava. Mas eu não queria ver um vídeo de 30 minutos que provavelmente seria repetir de novo. Desculpa, 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 eu fiz merda. Quando às vezes eu pensava que não podia ser sincero. Enfim, vi o vídeo do William e os pontos que ele fez me atingiram. Eu pensei melhor sobre a situação inteira. E eu pensei e compreendi. Eu entendi melhor toda a situação. Ah, porque o jeito que ele expressou é que o comentário da esposa dele não foi pejorativo. É tipo, não é uma coisa pejorativa. Tem coisas que a gente devia chamar atenção mesmo, de verdade. É em questão de ser, receber um preconceito que seja de um jeito pejorativo. É tipo, o que ela tava fazendo era só uma comparação, realmente. Era uma comparação, né? Falar, tipo, ah, ele parece isso. Mas não era nada realmente que, tipo. Tipo, é ruim ser assim, sabe? Não é uma coisa pejorativa que acaba machucando. É que o que aconteceu é que a parte da nossa comunidade, né, da comunidade do autismo, é, toda a comunidade, na verdade, tem pessoas sensíveis sobre o assunto. Ah, e é realmente o que aconteceu. As pessoas sensíveis sobre o assunto e que não tentaram, né, entender um pouquinho melhor, que nem eu, a gente foi direto para atacar. O William, ele entende melhor da situação e ele conseguiu pensar na situação um pouquinho antemão. E ele pensou, né, e viu como que, tipo, não é uma coisa, tipo, tem um nível eles fizeram merda ainda na questão dos comentários, aquilo é uma merda, é difícil de perdoar, porque realmente parece que o cara não tava ligando pro que as ações, ele não tava ligando para as consequências que as ações dele poderia ter. Mas a questão da comparação do momento, daquele momento, não é uma coisa pejorativa, não é uma coisa que tá atacando ninguém. Era só uma comparação. Só era isso. Então, tipo, no, no final do dia, ah, o que eu, né, eu consegui, eu vi e fiquei, tipo, realmente, sabe, eu tava errado. Quando o William, né, disse o quanto as pessoas vão se interessar em saber sobre a comunidade ou ir atrás do que sobre a comunidade quando coisas que nem essa acontecem. As pessoas ficam com medo. E tipo, mas continuando, mas o que as pessoas acabam sentindo quando elas se deparam com uma situação dessa, e com qualquer comunidade que fazer isso, é medo, e não compreensão. Porque as pessoas ficam com medo de tentar ir atrás de uma coisa dessa, porque elas têm medo que elas vão falar uma coisa errada e, e acabar indo na linha de cancelamento, né, virtual, né, né, sofrer ataque pessoal, assim. As pessoas acabam ficando com muito medo disso. E realmente, isso acabou abrindo meus olhos e fazendo pensar. Porque é uma coisa. Se a gente tiver muita sensibilidade em relação a qualquer comunidade fazer, tipo, essas piadas. Né, nem foi uma piada direito, foi tipo uma comparação. Isso foi uma piada, não foi. Eu não acharia uma piada engraçada, porque eu não acho piada preconceituosa engraçada. Não mais, porque eu não tenho mais 10 anos de idade, eu tenho 16 anos de idade, mas pelo visto alguns adultos acham engraçado ainda, mas tudo bem pra eles, né? Sei lá. Eu não acho muito piada de preconceito engraçada, mas
tipo, quer dizer, acho que talvez as. Não, também não é, né, realmente mais comparação do que qualquer coisa. Mas, enfim, ah, se for uma piada, não é, tipo, engraçada, pelo menos pra mim, mas também não é nada que machuca mesmo. É só uma comparação, uma piada de comparação, tipo, parece isso porque faz isso. Mas no fim do dia não é uma piada que machuca a comunidade, mas a comunidade já acabou levando desse jeito. E isso acabou impulsionando alguns ataques. Né, que não teve muito ataque, foi realmente uma discussão assim que eles tentaram começar e o outro mandou os capangas para tirarem sarro. Mas, enfim, isso acabou gerando um ataque um do lado do outro. E realmente, no fim do dia, no fim dessa guerra, nessa batalha, só tem medo nos dois lados. Ou pelo menos, né, no lado, né, das pessoas que fizeram a piada, eles ficaram com medo porque agora eles não entendem dessa comunidade que ficou ofendida tanto assim por causa de uma coisa que eles não acharam que era muito sério ou qualquer coisa assim. E agora eles estão com medo de tentar ir atrás de entender assim essa comunidade porque eles estão com medo. Eles vão, acho que vão acabar sendo atacados de novo se eles tentarem entender. E tipo, no fim do dia, mano, o que eu pensei é que, sabe, às vezes quando a gente vai contra o que a gente acha que é preconceito com com alguma comunidade, com alguma pessoa, ou uma raça, uma, um gênero, uma sexualidade, um grupo, sabe? Quando a gente vai, a gente vai, né, a gente tenta defender um preconceito, às vezes a gente não pensa, não dizendo que a gente devia, né, parar com isso, porque tem situações que são muito mais extremas, mas a gente devia ter conhecimento, ou pelo menos, né, parar de ter uma sensibilidade tão grande que nem essa. Porque eu não sou inocente em questão a isso. Eu fui uma das pessoas que fui muito levado com isso. Eu fiquei muito puto com isso. Eu fiquei muito sensível com isso. Quando realmente é uma coisa que não é tipo, vai destruir a comunidade, que vai gerar preconceito no mundo inteiro. É só uma piada. Mas, sei lá, eu acho que eles podiam talvez, eu não sei, talvez levar um pouquinho, ter um pouquinho de conhecimento da comunidade, das pessoas, mas enfim. É que, né, aí a gente espera que um dia as pessoas, né, não acabem só levando isso como, acabando, né, levando esse tipo de piada muito, né, tipo, como se fosse um termo livre, assim, sabe? Mas realmente não foi usado em um jeito pejorativo, então não acho. Só se a pessoa já usava antes como um termo pejorativo e achou engraçado por causa que eles acham que é uma coisa pejorativa. Enfim, no fim do dia, o que eu aprendi é que tem consequências para ações, tanto como ações preconceituosas que vão contra um grupo, quanto contra ações lutando contra o preconceito. Nos dois lados tem um afeto grande. Tipo, às vezes, né, quando é um preconceito grande, isso afeta como que a comunidade é vista, mas também quando é tipo uma coisa não tão grande, assim, não tão que é uma coisa ruim, só que a comunidade leva como uma coisa ruim e ataca de volta, isso acaba gerando medo para as outras pessoas, medo de ir atrás de compreensão, ir atrás de entender o que eles fizeram de errado e eles só se afastam e nem tentam entender melhor. Tipo, para todo golpe, tipo, para toda vamos fazer tipo um termo assim, mas consequências. No fim do dia é consequência que a gente tem que aprender. A repercussão e na consequência e dano que a gente deixa para trás nos nossos ataques. Mas tipo, é para todo lado. Pode ser por um lado, se né, uma pessoa que lança uma coisa, né, pejorativa contra a comunidade e acaba, né, danificando a vista dela pelo público tanto quanto
Desculpa, mais uma interrupção, como sempre, nessa porra de casa. Desculpa. Mas, enfim, onde eu estava. Mas, acho que eu estava no argumento de, né, esse, que todo, toda, toda coisa que a gente faz acaba tendo consequências. Toda ação que a gente faz. Mesmo que a gente faça para defender uma comunidade, ah, pode ter ações, pode ter consequências. Tem situações que a gente tem que ser realmente extremo e rígido e a gente tem que ir contra isso, né? De um jeito, não vamos, né, de agressão, nem violência, nem nada, não vamos ameaça, não vamos nada disso. Vamos ir contra de um jeito que seja, né, talvez dentre a lei ou de um jeito que a gente, né, seja, a gente haja racionalmente, a gente age racionalmente, a gente não vá 100% com a emoção, mas a gente se coloca contra em situações que realmente a gente precisa, a gente precisa entender, tipo, que é errado aquilo. Mas uma comparação, uma piada de comparação, mesmo que não é engraçada para pessoas do grupo, que nem eu não acho engraçado, é uma piada para pessoas que algumas pessoas acham engraçado. A gente tem que entender isso. Mas é uma piada que não é de um jeito pejorativo. Se fosse um jeito pejorativo, a gente ia contra. Mas só era uma coisa de tipo, não, tipo, isso aqui parece tal coisa. Que a gente faz essas piadas normalmente no nosso dia a dia, né? Umas coisas do comentário, um dos comentários que eu vi era que uma pessoa falou: por que não pode se falar, né, desse grupo, né, ou, né, falar, de se dirigir desse jeito, né, de comparação, quando normalmente as pessoas fazem piadas, né, com cego, você é surdo, sabe, isso, que ah, realmente, ah, né, tipo, é, que realmente, é que realmente a gente usa, né? Tipo, é óbvio, a gente usa e a gente acaba, né, usando no nosso dia a dia, não no nosso dia a dia, mas né, em algumas situações né, sei lá, tipo, em uma live, por exemplo, vamos dizer que um streamer tá lá jogando um jogo e ele tá tentando passar da fase. Aí ele acaba passando direto por uma alavanca que, sei lá, desbloqueia o portão, assim, pra onde que ele tem que passar. Aí né, o chat fica, nossa, cego, cego, tal coisa assim, sabe? Ah, e não é um preconceito. É só, tipo, falando, nossa, ele parece cego porque ele não conseguiu ver o negócio. Mas não é, tipo, uma coisa, né, né pejorativa. Mas, em sim, comparação. Se falasse, nossa, tipo, o cara não consegue ver, assim, ou usasse de um jeito. Realmente, acho que talvez aplicar essa ofensa tem que ser direto pra pessoa, né? Você tem que falar, nossa, você, o que otário, você é cego, assim, aí é pejorativo. Ou, nossa, a pessoa fala, nossa, pessoas otárias, cegas, sei lá, é tipo, nesse nível já é pejorativo e machuca. Mas se você falar, tipo, nossa, cego, não conseguiu ver o negócio, não é pejorativo e é mais uma comparação, né? Normalmente. E as pessoas não têm sensibilidade com isso, não vão atrás. Aí o cara comentou, né, tipo, ué, então por que não posso, né, falar desse jeito? E, né, realmente, eu entendo o ponto, né, e é isso, sabe? Mas, então, eu consigo entender melhor a partir disso. Ah, né, enfim, vamos voltar, né, terminar o final do vídeo, porque eu quero dormir, já tem uns 24 minutos de vídeo, e era pra ser uma coisa rápida, mais do que qualquer coisa. Mas é isso. Esse é o jeito que eu entendi a situação e eu entendi melhor. Ah, eu fui. Eu acabei sendo grosso. Eu, né, como várias pessoas né, que estavam dentro das comunidades, eu ajo mais sobre a emoção. Né, e, não dentro das comunidades, mas como que as pessoas que foram se posicionaram contra essa piada, eu sou sensível. E eu fui sensível com isso também, né, esse pedido de desculpas, e eu fiquei puto com os comentários. Porque realmente tinha pessoas preconceituosas lá. Né, que nem eu falei do cara que falou, além de coisa, tem doença mental.
Mas é. Ah, enfim, é só. Eu acabei aprendendo, eu consegui entender, né, que todo ataque, mesmo que, tipo, sabe, todo ataque tem consequência nos dois lados. Consequência de, né, você acabar falando, né, tipo, você acaba falando, primeiro a pessoa, né, a pessoa que lança o preconceito sério mesmo, acaba machucando uma comunidade à vista diante de outras pessoas, principalmente quando ela é famosa e tal. Ah, mas quando uma comunidade recebe uma piada, né, ou uma coisa que eles acham que é desagradável, mas não é tipo muito, não é tipo nada assim. É... Eita, nós vai acabar. Enfim, é isso. Vai acabar o vídeo. Meu Deus. Enfim, é isso daí que eu queria dizer só. Que toda coisa tem consequência pros dois lados. E, tipo, a gente, né, devia entender melhor, assim. E, tipo, assim vai, assim, entendeu? Eu já expressei um pouquinho melhor no resto do vídeo. Se você. Você vai entender. Se você, né, ver o resto do vídeo aí. Mas se você viu o resto do vídeo, você vai entender o que eu quero dizer. Então, é só isso. Eu só, né, só espero que. Eu espero que, né, sabe, fique. As pessoas entendam melhor e não sejam desse jeito. Né, de jeito. E levar muito a sério as coisas quando elas não são nada. Não são, né, pra ser levadas a sério extremamente. De um jeito muito pejorativo, porque não é pejorativo. Você entendeu o ponto que eu queria dizer? Eu tô agora já indo assim, indo. Enfim, obrigado. Se você foi louco e assistiu os 27 minutos de vídeo, obrigado por assistir. E realmente é isso. Obrigado.